Amém, queridos. Podem sentar. Quem viaja a Israel sabe que há lugares que visitamos que jamais esqueceremos. Nenhuma circunstância será capaz de apagar da mente alguns lugares. É verdade que há muita esperteza de alguns guias, principalmente quando recebem um grupo inexperiente, mas há lugares que são estritamente bíblicos e arqueologicamente comprovados como originais. Um desses lugares está na cidade velha de Jerusalém, óbvio, que é o tanque de Betesda. Era um tanque para ser um reservatório de água. Jerusalém fica no alto, é a cidade mais alta de Israel. Daí a expressão que os judeus usam até hoje, subamos a Jerusalém. Não há rios que cortem a cidade, e desde a época de Salomão, que algumas providências urgentes foram tomadas para que o abastecimento não corresse risco. E tanques foram construídos, por exemplo, o tanque de Siloé é um deles. E este, sobre o qual eu quero refletir um pouco nessa noite, o tanque de Betesda, palavra hebraica que significa casa da misericórdia, que era um tanque com 5 pavimentos, um reservatório de água de respeito, guardava um volume enorme de água e socorria a cidade principalmente nas horas difíceis. No entanto, para ele acorriam enfermos de todas as espécies, porque diz a Bíblia que uma vez por ano um anjo descia dos céus. Não há muito detalhamento de como isso acontecia, apenas a informação. Fazia com que as águas se mexessem, porque como o tanque as águas são paradas. E quem primeiro entrasse ali era imediatamente curado, sarado da sua enfermidade. E por essa razão, Betesda, cujo nome, repito, traduzido é Casa da Misericórdia, assim tornou-se conhecido por ser um lugar onde a misericórdia de Deus era exercida principalmente para com aqueles que não tinham mais recursos, esperança de receber uma cura dentro dos meios convencionais e do conhecimento médico daqueles dias. Era um lugar de desesperados, era um lugar de gente quase que em fase terminal da vida. Era a última instância, a casa de misericórdia. E diz a Bíblia que ali o Senhor Jesus passou um dia, e da última vez que estivemos lá, há 1 ano e 2 ou 3 meses, 1 ano e 1 mês ou 2, eu fiz questão de sentar num banquinho ali no tanque, e fiquei observando e imaginando por onde ele chegou, a forma como chegou, como foi recebido e como a sua visita foi ali encarada. Diz a Bíblia que quando o Senhor chega ali, há muitos enfermos, obviamente, mas havia um que há 38 anos esperava. Era um deficiente físico, era um homem que não podia locomover-se, paralítico, e todas as vezes que as águas eram movidas, e ele sabia que o primeiro que ali entrasse seria abençoado com a cura, ele tentava, mas não conseguia. Ano após ano, como diz um amigo meu que prega o Evangelho, esse indivíduo é a dízima periódica da esperança, ele não desistiu.
Durante 38 anos aguardou, esperou. Foram 38 anos de esperança e de frustração, de abatimento, de conclusões humanas normais de que não tinha jeito. E eu não tenho dúvida de que deve ter recebido muitos conselhos para ir embora, para ir para casa, para assumir, para viver daquele jeito, para administrar a doença. Mas a esperança desse indivíduo era algo tão extraordinário que durante 38 anos ele esperou. E diz a Bíblia que naquele dia não foi um mensageiro do céu que fez as águas se moverem e nem precisou de água se mover. Chega ali o Senhor Jesus, passa por ele. Se fosse só ele, a gente entenderia a pergunta, mas ele era um dos muitos que ali estavam. O Senhor para, olha para ele e diz: queres ser curado? Isso é o que se chama de uma pergunta redundante. Paralítico esperando há 38 anos. A pergunta é óbvia: queres ser curado? E ele diz que sim, explica. E o Senhor Jesus não tem nenhuma fórmula, nenhum procedimento, apenas olha para ele e diz: levanta-te, toma o teu leite e vai embora para casa. E o homem pôs-se em pé. E a expectativa de 38 anos foi ali alcançada através do poder do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos começar logo mais um novo ano. Eu sei que muitos de vocês, eu também, temos promessas, expectativas, há orações que já estão sendo feitas há muitos anos, há clamores a Deus, que se você for lembrar, é possível que perca a conta das vezes que as lágrimas desceram, que os joelhos se dobraram, das vezes em que lágrimas molharam um travesseiro e que na solidão de um quarto, ou mesmo nos afazeres do dia, você vem esperando. E por isso, a respeito do ano que daqui a pouco vai ser iniciado, eu quero extrair algumas lições simples e práticas desse milagre no tanque de Betesda. Há lições para mim e para você. A primeira delas é esta aqui, escute: Deus sempre será sensível à minha e à sua dor, ao meu e ao seu sofrimento. Amém? Deus não é indiferente, Deus não é um ser frio, cósmico, Deus não é um anônimo universal. Diz a Bíblia que havia ali uma multidão de enfermos, havia muitos enfermos. Há o registro de que apenas esse esperava há quase 40 anos, e é exatamente nele que Jesus vai direto nele. Como eu gosto de dizer, a pontaria de Deus é algo inexplicável. Deus acerta onde é para acertar. Interessante é que às vezes, eu lembro na minha juventude, eu ia com o doutor Genaro, hoje médico, para muitas reuniões de oração, e nós conhecíamos algumas irmãs que eram muito usadas por Deus, e quando chegava lá, naquelas reuniões, Salomão, Janete e Técio sabem o que é isso, havia oportunidade para os pedidos de oração. Então cada um fazia os seus pedidos, e eu tomava cuidado para pedir algo que todo mundo pudesse saber, mas não pedia o que eu queria esconder. E um dia essa irmãzinha saiu lá de trás, assim de gente, e entra aqui, entra ali, passa num banco, passa no outro, vem exatamente onde eu estou. Eu gelei. E ela olha para mim e faz referência ao que eu preciso receber de Deus e sair dali curado e liberto em nome do Senhor Jesus. Deus sabe. Olha aqui, querido, Deus não lida com massas, Deus lida com indivíduos, Deus lida com pessoas. É como se só você existisse sobre o planeta Terra.
Deus conhece tudo, não é alheio à sua dor, caminha conosco, sofre conosco, não somos invisíveis aos olhos do Senhor do Universo. 38 anos esperando e o Senhor vai exatamente nele. Essa é a grande primeira lição do tanque de Betesda. Vamos iniciar 2017 convictos de que Deus conhece cada um de nós como se só um de nós existisse sobre a terra. E que há coisas que Ele sabe sobre você que nem você sabe. Há bênçãos reservadas para você que vão chegar na hora certa, na hora de Deus. Essa é a primeira coisa. Venha 2017. O Deus que nós cremos é sensível à nossa dor e conhece as nossas orações. Amém. A segunda lição que o tanque de Betesda ensina é que não há limites para a ação de Deus em nossa vida. Como dizia meu querido e saudoso pai na fé, reverendo Antônio Elias, Deus é exagerado. Você pede 1, Ele dá 10. Você pede a solução de um problema, Ele além de solucionar, abençoa multiplicando. Deus tem prazer, porque Deus ama, e amor do ponto de vista bíblico é querer o bem do outro, e Deus quer o nosso bem. Ele amou o mundo de tal maneira que deu, que agiu. Não é amor platônico, desencarnado, esotérico. Não é amor que não age, é amor tangível, é amor que pega, que sente, que abraça, que bate e diz: estou aqui. Nós vamos entrar em um novo ano sabendo que o Deus a quem servimos e adoramos não tem limites para agir em favor da nossa vida. Não importa o tempo. Aliás, é uma forma de Deus curar a ansiedade, é ensinar a pessoa a esperar. Eu tive na minha família uma pessoa ansiosa. Só não roía, me desculpem o humor, só não roía a unha do pé porque não podia. Mas era uma agonia. Nos últimos instantes, manifestou uma calma que só a mão de Deus poderia explicar. Porque não importa o tempo, para Deus não tem tempo, para Deus não tem extensão de gravidade, para Deus não tem tamanho de problema, Deus pode. Agora aprenda isso aqui, Deus faz do tempo, no tempo e do jeito dele. Não é no tempo que eu quero, nem do jeito que eu quero. Só se houver uma coincidência de propósito. O que me faz descansar não é quando Ele vai fazer, nem é como Ele vai fazer. O que nos faz descansar é que Ele vai fazer. Você crê nisso? Tem que crer, porque se não crer não há sentido. A força motriz da vida espiritual é a fé, é crer, é confiar, é nadar contra todas as possibilidades. Quando tudo parecer perdido, o milagre acontecerá. Quando você for chamado até pela família de tolo, de tola, coitadinha, é uma sonhadora, vive de viagens. Ou então alguém que diz, vive em outro mundo, em outro planeta, perdeu a noção da realidade. Já faz tanto tempo, tenha calma. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Para mim, a figura mais próxima é quando a gente se belisca para ver se é realidade. A primeira vez que eu cheguei em Jerusalém, em 1977, não havia nem de longe a estrutura que há hoje. Eu acordei às 5 da manhã com o alto-falante de uma mesquita e um mulá lá cantando seus cânticos, e eu parei e disse: meu Deus, eu estou muito longe de casa. E eu me belisquei ali, eu digo, vou me beliscar, será que eu estou aqui mesmo? Quando o Senhor restaura, diz a Bíblia, a gente fica como quem sonha, meio aéreo, não é possível.
E diz a Bíblia que a outra reação, a boca se enche de riso e os lábios de cântico. E a outra, os vizinhos, os parentes, os amigos, os que não creram, os que duvidaram, os que brincaram, os que zombaram, os que fizeram anedota com a espera, os que chamaram você de meio louco, meia louca, de despregado da realidade. Diz a Bíblia que os vizinhos disseram: grandes coisas fez o Senhor por eles. Vai ser assim. E você vai repetir como eles: é verdade. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por mim, por isso estamos alegres. Interessante é que o Salmo começa dizendo assim: quando o Senhor restaurou. Só se restaura o que se já teve e perdeu. Porque se não teve e não perdeu, não é restauração, é criação. É novidade, é inovação. O que o Salmo fala é de alguém que já teve, mas por descuido, talvez, eu estou agora supondo, a Bíblia não diz, por relaxamento, por frieza, por incredulidade, por alguma razão perdeu e disse: agora não tem mais jeito. Por isso que é uma referência ao próprio Davi. E quando Deus restaura, a restauração é maior do que o que foi perdido. Porque se for menor, não é restauração. A restauração tem que ser, no mínimo, igual. No mínimo. A restauração tem que ser, no mínimo, do mesmo quilate. Para se chamar de restauração, tem que ser igual ou melhor. Agora, nesse interregno, o salmista diz que semeou com lágrimas, mas com júbilo ele ceifou. Então, a segunda lição para 2017 é: escute, não importa o tempo, a extensão ou a gravidade do problema, Deus pode, e não pode apenas, Deus quer. Agora aprenda que Deus tem o tempo e o jeito dele. Quando tudo parecer perdido e sem jeito, o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Nunca vi nos meus 44 anos de ministério alguém esperar em Deus para sair frustrado. Às vezes reclama porque está demorando. Às vezes quer ter umas reações de menino, como filho da gente. Mas quando a gente menos espera, chega com um sorriso desse tamanho, louvando a Deus e bendizendo o nome do Senhor. A terceira lição que Betesda me dá é que Deus gosta e às vezes espera a nossa participação ou a nossa vontade. Deus não depende disso, mas gosta de fazer isso. Deus não depende que eu fale para Ele saber o que eu preciso, mas Ele gosta que eu fale. Por isso o Senhor Jesus diz: quando vocês orarem, digam assim, falem assim: Pai nosso que estás nos céus. Então, Deus sabe tudo que eu e você precisamos, Deus conhece tudo que nós carecemos, mas mesmo não dependendo disso, Ele gosta que a gente expresse o que a gente quer. Por exemplo, no milagre dos pães e dos peixes, ali estavam 5 mil homens, os censos daqueles dias não incluíam as mulheres, mas fazendo uma conta modesta, 5 mil homens, se você coloca a esposa e uma média de 2 a 3 filhos, que era pouco para aqueles dias, você vai ter um grupo ali de 10 a 12, 15 mil pessoas. O Senhor sabia o que ia acontecer. Ele sabia, por exemplo, que Lázaro ia ressuscitar, tanto que antes de gritar para Lázaro sair, antes disso ele agradece. Eu te agradeço. Nós só agradecemos depois. E olhe lá. Agora, ele pergunta: alguém aí tem o que comer? Aí aparece um indivíduo, um guri, como se diz lá no sul, com 5 pães e 2 peixes. E a história vocês sabem. Ele perguntou. Você acha que ele não sabia? Ele gosta que você diga o que você precisa.
sem muito arrudeio. Ou, como se dizia no meu tempo de jovem, sem cercar muito o Lourenço. Problema tem nome, doença tem nome, pecado tem nome, Senhor, é isso, pá, pronto. Não precisa dar explicação a Deus. Alguém aí tem o que comer? Tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes, e a história vocês conhecem. Nas bodas de Caná, ele pergunta se havia água. O que é que vocês têm aí? Só água. E deu no que deu. Então, olha aqui para mim. Quando você estiver em casa, quando você estiver no carro, no trabalho, não é para você gritar para todo mundo ouvir, mas aprenda a dizer a Deus: Pai, é disso que eu preciso. Tem nome. Eu preciso quitar um débito. Eu preciso da cura de uma enfermidade. Eu preciso da restauração de um filho. Eu preciso disso. Tem nome. Deus gosta que você diga. Já contei aqui mais de uma vez a história de Anne Graham, filha do Dr. Billy Graham, que bate com o carro, esconde a avaria, estaciona de um jeito para o pai não ver, entra numa luta espiritual, 7 dias depois, vai ao pai, chorando, e diz: Pai, eu não aguento mais, eu tenho que lhe dizer, e contou a história. E ela disse que olhou para o Dr. Billy Graham, que ele é muito alto, e dos olhos azuis ela disse que viu lágrimas descerem, e ele olhou, falou: minha filha, eu já sabia, eu só queria que você dissesse. Queria que ela dissesse, não era para ele saber, já sabia, era para ser curada. Então, Deus gosta e às vezes espera a nossa participação no milagre com a nossa vontade. Senhor, é disso que eu preciso. Eu tenho um amigo em Porto Alegre hoje com 80 anos, um alemão, Siegfried. E uma senhora foi à casa dele, ele tinha toda quinta-feira um grupo familiar, eu participei durante anos, e o gabinete ele chamava sala de parto, porque ganhou muita gente para Jesus ali. E uma vez uma senhora chegou e disse: irmão Zig, todos conhecem ele como Zig, eu tenho um pedido para fazer, faça, querida. Eu quero que Deus me dê uma casa. E Siegfried disse: qual é a cor? Ela tomou um susto, disse: diga qual é a cor, com a maior naturalidade. Eu me lembrei do avivamento na Coreia. O Yong-Cho fala disso, da especificação objetiva do pedido. Senhor, eu preciso disso. Se o Senhor me der mais do que isso, amém. Agora o que eu preciso é disso. Tem nome, tem dimensão. A 4ª lição que nós aprendemos é essa aqui. Quando Jesus torna-se a última esperança, a glória é só dele. Amém? Nós gostamos de glória. Nós gostamos de uma glória. Uma irmã me perguntou esses dias: o senhor acha que eu devo dar meu testemunho num determinado culto? Eu disse: dê, mas glorifique quem fez o milagre, não quem orou pelo milagre. Não transfira a glória de Deus para ninguém. Não transfira a glória de Deus para nada. A glória de Deus é só dele e de mais ninguém. Quando ele às vezes nos deixa esperar, é para que todos os recursos humanos despenquem, nos vejamos despojados, desarmados, e aí quando a bênção acontece, só tem um jeito: é dar glória a ele e dizer: foi ele, se não fosse ele, nada teria acontecido. 38 anos, e o bichinho diz: o problema é que toda vez que eu vou, outro chega antes de mim. Toda vez que eu vou, durante 38 anos ficou claro para ele que não havia chance. E ele disse: mas ninguém me ajuda. A urgência é tão grande porque há muitos enfermos e só um é curado, que todo mundo corre e ninguém me ajuda, porque se me ajudar vai perder a vez. É aí que a mente começa a conspirar contra a fé.
e aquelas vozes começam a dizer: desista, não tem jeito, se tivesse de acontecer, já teria acontecido. Você já vem pedindo há tanto tempo, você não vê cura, não vê transformação, não vê salvação, não vê libertação, não vê solução, desista. A mente começa a conspirar, mas muitas vezes o que Deus está fazendo e permitindo é que quando a bênção acontecer, nós não tenhamos outro direcionamento para a glória, a não ser Ele dizer: a glória é tua e só tua. Eu contei aqui, não vou contar de novo, a história do goleiro Taffarel na Copa de 94, que Alex Dias Ribeiro colocou num livro que me mandou recentemente. E aquele jovem, eu lembro quando ele converteu, eu morava em Porto Alegre, e um jovem torcedor de futebol entrou no culto, feliz da vida. Nós estávamos ali, um grupo de pastores, e ele disse: Taffarel converteu-se. E o reverendo Moisés Cavalheira, com muita calma, disse: bom para ele. E eu digo: olha, isso foi melhor do que um sermão, para a minha vida, inclusive. Mas ele conta no livro, Taffarel, aquele último pênalti que deu ao Brasil o título de campeão mundial em 94. A tensão, a expectativa, a memória relembrando a preparação, as despesas, os sonhos, as dificuldades, enfim. E ele diz: eu olhava para baixo, o Bajo olhava para mim. Diante dele estava um rapaz que era considerado à época o melhor jogador de futebol do mundo naqueles dias. Era tido como praticamente impossível ele falhar. Ele corre, bate e falha, e Taffarel encerra a história dizendo: Deus não permitiu que eu defendesse, para que a glória fosse só dele e não minha. Isso é saber andar com Deus. Isso é conhecer a Deus. Está escrito. Eu estou louco para trazê-lo aqui. Eu quero trazer dois aqui, Taffarel e Baltazar, para contarem o que Jesus fez na vida deles. Deus, às vezes, a gente pensa que foi um erro, não foi. Foi a mão de Deus ali. A quinta lição, e é a penúltima, é essa aqui. Olha aqui. Jesus não tem formas engessadas para operar milagre. Ele faz como quer. Tem gente que quer dar a receita ao Senhor. Já contei aqui, né? Você está com uma pendenga financeira, aí ora e diz: Senhor Deus, dá-me uma libertação. Eu preciso pagar as minhas contas. Toca no coração do gerente do Bradesco. O nome dele é Aníbal. Toca nele. Lá tem 3 ou 4 linhas de créditos que servem direitinho para mim. E vai dizendo a Deus como Deus fazer. Queridos, a mente humana não pode imaginar a forma como Deus vai agir. É crer que Ele vai agir e o resto é com Ele. A Bíblia nos mostra que algumas vezes Ele vai até a pessoa, como foi o caso desse moço. Ele foi lá. A Bíblia mostra que às vezes a pessoa vai até ele, como aquela Ciro-fenícia, às margens do Mar da Galileia. A Bíblia mostra que às vezes a pessoa é levada a ele, como aquele paralítico que desceram pelo telhado. Não há forma. Se dependesse da, entre aspas, normalidade do milagre, ele jamais seria curado. Portanto, se nós somos aqui hoje à noite 800, 900 pessoas, Deus é tão imaginativo que pode ter 900 formas para resolver o problema, cada um diferente do outro. Portanto, não estresse. Entregue e descanse. Bispo, é fácil? É nada. É nada. É fácil quando você está olhando o problema do outro. Quando o problema é seu, a mente não para. Mas nós temos que aprender a dominar a nossa mente. Deus tem formas de agir. Escute aqui. Peça e entregue. Deixe que Ele sabe como fazer. Às vezes a gente se engana.
Uma irmã minha, há muitos anos, ela namorou um rapaz que não era convertido e meu pai preocupou-se, minha mãe ficou com raiva. E o indivíduo muito inteligente simulou uma conversão. Passou aí à igreja, passou, até na escola bíblica dominical deu aula. Quando casou, a conversão acabou. O que ele não sabia é que estava brincando com fogo, e brinca até hoje. Deus agiu de uma forma tal que toda a família converteu-se. E eu disse, ele não morre antes que acerte as contas com Deus, porque com Deus não se brinca. Então, a imaginação humana não pode ter ideia dos caminhos que Deus usa. E em último lugar, aprenda isso aqui. Deus é absolutamente, eu disse, absolutamente soberano. Faz quando quer, como quer, do jeito que quer, e onde quer e com quem quer. Não depende de opiniões, não depende de regras. Deus não é um ser condicionado a regras, nem condiciona ninguém a regras. Ele é soberano, tanto que quando ele cura esse paralítico, ele é criticado pelos religiosos da sinagoga porque curou no sábado. Ele quebra a rigidez da lei, porque para ele nada tem mais valor do que a vida humana. E quando vão questionar o homem, quem foi que te curou, não precisava ele explicar. Ele chegou carregado numa cama e saiu com a cama nas costas. Deus é soberano para resolver seu problema, meu querido e minha querida. A nossa grande dificuldade é crer e descansar. Mesmo nas horas que a gente pensa que Deus não está, Deus está. Na minha juventude eu não tenho nenhuma alegria em contar as coisas da juventude, tenho vergonha até, mas quando é para a glória de Deus eu falo. Eu uni-me a 2 indivíduos, fomos para o Hotel Hilton em São Paulo, ali na Praça da República, para ganhar dinheiro. Eu botei na cabeça que o negócio era dinheiro. Um irmão de um ministro atuante naqueles dias, e o outro de um ex-presidente que vive até hoje. E começamos a montar engenharias. Todo tipo de engenharia financeira, algumas escabrosas. Em determinado momento me chamaram e disseram, vai andar com você um delegado da 23ª DP da Rua Augusta, o nome é Antônio Carlos e o apelido é Satanás. Num corcel placa fria. E andávamos ali e tal, banco para banco. E uma noite eu fui para o Hotel Otton da Líbero Badaró, estou dando o nome, o Rubinho sabe disso tudo, em termos de turismo. Fui para um apartamento e ele para o vizinho. Ele entregou-me uma arma que eu nunca tinha visto e disse, se alguém tocar na porta, atire e deixe o resto comigo. Você imagina o que é que o diabo queria. Agora, mesmo nessas horas, eu andava com a Bíblia que a minha mãe me deu, essa aqui, essa Bíblia tem 44 anos, eu ganhei no dia da minha ordenação. E hoje eu olho para trás. Deus nunca me deixou sozinho. Deus nunca vai deixar você sozinho ou sozinha. Nenhum filho teu vai ficar sozinho ou sozinha. Quando tudo parecer que está só, não está, é mentira. Porque Deus honra aqueles que entregam os seus problemas a Ele. Concluo dizendo, não perca a esperança. Olha aqui para mim, não perca a esperança, seu dia vai chegar. Não estou querendo enganar, Deus me livre. Eu estou dizendo estribado na palavra de Deus, o seu dia vai chegar. Não se deixe escravizar por métodos, por mais espirituais que pareçam. Deus é livre e soberano.
O vento sopra onde quer, tu não sabes de onde vem nem para onde vai. Terceiro, se você por alguma razão não puder ir até ele, descanse, ele virá até você. E quarto, quando o milagre acontecer na sua Betesda, o que significa a palavra Betesda? Casa de misericórdia. Quando o milagre acontecer na sua Betesda, aprenda a ser Betesda para os outros. Aprenda a dizer a desolados, a perdidos, a rejeitados, a humilhados, a feridos, a quebrados, a sujos, a imundos. Assim diga, do mesmo jeito que houve casa de misericórdia para mim, eu serei casa de misericórdia para você. Esse é o Deus que vai andar conosco também em 2017. Esse é o Deus que vai acompanhar você em 2017. Sinta ou não sinta, é compromisso dele com ele. Eu estava lendo alguns fatos da história de Dr. Billy Graham. Ele está velhinho, com 97 anos. E lembrei de Adalberto, que é profissional de aviação. E ele contava que numa viagem, numa daquelas turbulências, parece que a alma vai sair pela boca, houve um pavor tremendo, gente chorando, gente gritando. Tudo quanto é ídolo é invocado nessa hora. Tem uns que a gente não sabe nem que existem. E o biógrafo diz que Dr. Billy Graham levantou-se com a Bíblia enorme na mão e disse: tenham calma. O Deus a quem eu sirvo me falou que nós vamos chegar em paz. E orou e chegaram em paz. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso Deus não é um Deus de memória, de lembrança, mas é um Deus presente. É Ele que nos autoriza a olhar um para o outro e dizer: feliz 2017, amém, e assim será, e a Ele toda a glória e louvor.